Dizendo isso para setar um cenário, que é o seguinte, olha, pela estrutura do Congresso Nacional, do jeito que ela é, eu achava que seria muito pior, mas muito pior. Mas é muito pior, eu achava que era muito pior. E a galera sempre falou como se fosse um negócio meio ganho, né? Tá tudo certo, é só ir lá e fazer, e apontar, e brigar, ir para o enfrentamento, e não sei o quê. Vejam, esse ponto, por mais que tenham muitos elementos em relação à eleição, à escolha do ministro, o motivo da briga, especificamente inicial, é o que, né, o start, por que isso é conflituoso, é porque o Congresso queria o Pacheco, né? O Senado queria o Pacheco, certo? O Senado queria o Pacheco, e o Lula está o tempo todo falando: o Pacheco tem que vir para o governo de Minas Gerais. E o Senado querendo o Pacheco ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que o Pacheco é tão especial assim? Eu tenho algumas opiniões de por que deve ser tão especial dessa maneira o Pacheco. Mas o que o Congresso queria, o que o Senado queria, o que a Alcolumbre queria, era o Pacheco. Né? O que o Pacheco queria era o Pacheco. Né? O Pacheco estava querendo pra caralho. E a discussão era essa: se vai Messias ou se vai Pacheco. E a esquerda narniana do caralho, né? Ah, mas e a mulher negra, caralho, hipotética, né? Metafórica e tal. A discussão que estava acontecendo era essa. O governo está querendo colocar uma pessoa que é próxima do governo, né? Por evidente. A galera falou como se isso fosse errado. Mas o Senado quer o Pacheco, né? E aí a queda de braço era essa. Não é só uma queda de braço relacionada a possíveis motivos escusos para querer o Pacheco, mas tem também a questão da disputa de poder mesmo, de pressionar o presidente da República, e a demonstração de que o presidente da República não pode simplesmente fazer o que ele quiser, não pode colocar quem ele quiser, e etc e tal, tem um peso. Isso por si só tem um peso. Né? Pois bem, não vou citar nomes, né? Não vou citar nomes, porque os nomes são de porcelana, né? Os nomes são de porcelana, os nomes são chorosos, mas a galera já comunicou-se aí pela internet afora, dizendo assim: viu? A conciliação não dá certo. Temos que governar com os povos na rua. Puta merda, de novo, cara. A galera não. Tá bom. Então, a minha discussão é sobre isso, tá? É sobre esse aspecto específico. Ora, qualquer coisa que o governo toma um revés, o pessoal fala: mas quem mandou estar aliado com essas pessoas? É porque todo mundo sabe que não é uma aliança, não é fixo, não é aos meus amigos tudo, aos meus inimigos nada, né? São relações tensas pra caralho. E, por exemplo, essa derrota do Messias tem a ver com não ter aceitado exatamente se submeter à ideia de tá bom, então coloque o Pacheco. Porque se ele quisesse não se colocar em conflito, era só dizer, então tá bom, então coloca o Pacheco, certo? Dizer que o governo não enfrenta, o que você quer dizer com ele não enfrenta? Ele escolheu, ele foi para a disputa e perdeu. Se ele quisesse não ir para o conflito, era só ele ter colocado o Pacheco, estava todo mundo se amando e etc. Né? Bem tranquilo de entender o que eu estou dizendo? É porque existem vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo, né? Não é uma questão só, são várias questões, né? Tranquilo? Agora, por quê? Tem um lance, tá? Tem um lance que é o seguinte: a galera é muito sinalizadora de virtude pra caralho, né? Então, assim, eu não sou o ateu filho da puta, eu não sou o cara que não entende as massas, eu que não sei o que, etc e tal. Veja, o cara ser evangélico ou não é uma coisa que a esquerda usa para atacar o cara. O cara nem é aliado, perdemos, não foi nem por um aliado. Que ideia errada, caralho, o mundo é complexo pra caralho, né? Essas coisas. O cara é evangélico, isso não significa a priori nada, nem que ele é bom, nem que ele é do mal, né? Ele é evangélico, a gente vai colocar evangélico lá e tal. Enfim, é muito engraçado, né? Então, assim, o governo escolheu porque ele escolheu, porra. O cara é um ser humano, né? Ele tem relação com o governo. O Messias é aquele mesmo lá do texto de confiança
entre quando o Sérgio Moro esparrou a ligação, que falou, não, vou lá pegar o documento para não sei o que e tal, era esse cara. Então é um cara, né? É um cara. Não sei lá se ele é técnico, eu não conheço o cara. Eles escolheram um cara, né? Aí, veja, depois que escolhe qualquer cara que as pessoas escolherem, vai começar essa conversa. Vai começar a mapear a pessoa e ver, não, porque teve essa decisão aqui, teve essa decisão lá. Isso é normal, isso é normal da democracia, tá ligado? Isso é normal da democracia. As pessoas quererem malhar um cara por motivos de que não gostam do cara, porque encontram erros, problemas, etc., defeitos, etc., ou porque quer melar o indicador, quer que o indicador se foda, não importa o que ele indique. A gente tem que saber que isso é normal, né? Mas o que eu quero me referir nesse pequeno e curto vídeo é o seguinte: a galera vive mesmo na realidade de que o mundo é discurso, né? Que o mundo é discurso que é representação, né? Olha, por que o presidente da República escolhe essa ou aquela outra pessoa? Porque ele tem os motivos dele, né? O Messias era próximo do presidente da República. Tem o motivo dele. Se quiser saber por que ele escolhe, vale a pena perguntar para ele, né? Às vezes ele vai dizer mesmo em público, ou às vezes não vai dizer em público, mas ele escolhe porque ele acha que é bom para ele, né? Certo? Estou dizendo que as escolhas para ministros são escolhas do presidente da República. Ele é eleito para escolher. Ele vai escolher por causa da característica pessoal da pessoa, não, ele vai escolher porque ele conhece a pessoa, ele tem relações pessoais com a pessoa. E quem vai articular como é que vai passar ou como não vai passar, quem vai escolher essas condições são as relações que se tem com o Congresso. Então tem que negociar com o Congresso. Não é ele ter escolhido certo ou ter escolhido errado que é o problema. O problema é a fragilidade na negociação com o Congresso ou que tipo de enfrentamento que tem que ser feito, porque ele podia ter falado. Imagina, se ele tivesse escolhido o Pacheco, por exemplo, para encerrar esse conflito, porque aí se tivesse escolhido o Pacheco ia ser 90%, 80%, e tinha passado tranquilo, não teria problema. Mas se ele escolhesse o Pacheco, o que a esquerda estaria dizendo agora? Vendido, não luta, é um entregue, é um conciliador filho da puta, tá com bunda aberta pro Centrão. Então, né? Aí quando vai para disputa e perde, mas é porque escolheu errado, etc, etc, etc. Olha, quando a escolha é feita, ninguém sabe o resultado, né? Você trabalha pelo resultado. Aí você trabalha pelo resultado, dá o resultado e depois, a posteriori, é que a galera escolhe o discurso, né? Você não tem como ganhar, é o que eu tô dizendo. Não tem como ganhar. Para esse bando de filho da puta, não tem como ganhar. Não tem como ganhar. Você não tem como estar certo. Você nunca estará certo. E se ele tivesse escolhido? E se ele tivesse. Veja bem, e se ele tivesse escolhido a mulher negra hipotética, que ninguém dá o nome, que tem uma sociedade X que ninguém nunca ouviu falar, que é essa sociedade que ele tem que escutar, e ele tivesse colocado essa mulher, e essa mulher perdesse? Qual seria o discurso se essa mulher perdesse? Essa mulher hipotética da qual ninguém nunca ouviu falar, porque tem que escolher, porque tem que preencher critérios abstratos. Se ela perdesse, aí não mobilizou o suficiente, é porque não lutou, porque se fosse eu e etc. Não é? Não é? Vai falar que o PT que sabotou e etc. Ele colocou só para colocar, faltou enfrentamento, cadê o rádio, cadê a televisão, não quis articular. Né? Então veja bem, o que indicou para ser vetado de propósito e tal. Ninguém está dizendo, veja, ninguém está dizendo que não existem possíveis mulheres negras que podem ser indicadas para o STF. Claro que tem, né? Claro que tem. Mas o governo escolhe uma pessoa, ela escolhe uma pessoa, né? Uma pessoa, uma pessoa. Ela não escolhe características abstratas, ela escolhe uma pessoa. Então o governo pode querer escolher uma pessoa que está nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: beleza, mas vocês estão jogando do lado de quem, né? Vocês estão jogando do lado de quem? Qual é o objetivo desse discurso? A questão que eu coloco é sempre qual é a intenção desse discurso? A intenção desse discurso, quando é a galerinha do que agora a gente tem que ir para a rua, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que ir para a rua, a impressão que eu tenho é realmente delírio, absoluto delírio. É que a gente não sabe, né, querido? O colega falou assim: a questão é que a mulher negra também seria rejeitada nesse cenário. Não sei, pode ser que não. Depende da mulher. Imagina, você
você sugere uma mulher negra dessa, e aí acontece de descobrirem uma votação oculta dela, que foi assim, que foi assado, aí jogam isso na mídia e mela, né? Ou de repente na sabatina ela fala alguma coisa errada, ou comprometedora, ou muito agressiva e tal, aí a mídia em cima, pá, também ajuda a derrubar e tal. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe. Mas eu quero chamar a atenção que é fácil, né? Ficar dizendo que esse indicado ou aquele outro, isso, o caso do Joaquim Barbosa, que botou para ferrar em cima do PT, e é um homem negro, enfim.